E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Foi isso que Deus disse? Foi isso que Deus disse ou não? O diabo disse que Deus disse. O que o diabo disse que Deus disse foi o que Deus disse? Agora a mulher disse que Deus disse. O que a mulher disse que Deus disse foi o que Deus disse? Também não. Só para esclarecer, o diabo disse que Deus falou para não comer das árvores do jardim. Deus falou para não comer de uma. A mulher disse que Deus falou para não comer de uma, que estava no meio do jardim. Na verdade, a árvore que estava no meio do jardim era uma outra árvore. Era a árvore da vida. Mas a mulher fala da árvore que está no meio do jardim, que não era para comer dela. E a mulher falou que não era nem para tocar nela. Deus não falou nada de não tocar, Deus falou para não comer. Olha como que a informação já deteriorou. Só traçando um pouco o pano de fundo, é um pouco comprido esse capítulo, mas não quero deixar vocês muito em pé. Mas olha como que se deteriora a informação, porque essa informação não foi recebida pela mulher, essa informação foi recebida pelo marido. Deus falou com o homem, não falou com a mulher sobre isso. Deem uma olhadinha no verso 15: o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda, uma auxiliadora idônea. Quando Deus falou para o homem não comer, a mulher já existia? Não. Então a mulher já recebeu isso do marido. Ou o marido falou errado para ela, ou ela entendeu errado do marido, porque ela não ouviu de Deus. O marido ouviu de Deus. Olha só como que são as coisas. Verso 6, capítulo 3, 6. Quando a mulher viu que a árvore... verso 5. Deus sabe, o diabo dizendo, através da serpente: Deus sabe que no dia em que dela comerdes, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Eu não li o 4, Ele disse à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter conhecimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira e cobriram-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual o proibi de comer? Eu vou ler de novo. Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Olha que velhaco, O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Pelo menos ela foi mais sincera, O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi o que você fez? E ela falou: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você. Entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, sobre o teu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida.
Repita comigo essa frase: e pó comerás todos os dias da sua vida. De novo, e pó comerás todos os dias da sua vida. Só que um parêntese com uma pergunta, né? Abro parênteses e fecho. Você já viu cobra comer pó algum dia da sua vida? Já viu cobra que come terra? Você já viu, mas não lembra. Daqui a pouco você vai entender. Aí ele continuou falando para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Descendente único dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se da planta do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó. Repita comigo: você é pó. Agora lembra o que Deus falou para a serpente? E pó comerá todos os dias da sua vida. Você é pó. Deus fala para o homem. Para a serpente fala: você vai comer pó. E para o homem ele fala: você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Amém? Podem sentar, queridos. Hoje nós teremos um sermão doutrinário. Por isso eu vou me ater um pouco ao papel. Embora eu não consiga ficar preso no papel, eu vou ler um pouquinho algumas coisas para tentar ser um pouco mais breve, coisa que normalmente eu não consigo. E que você tenha paciência, coisa que sempre você tem. Que você tenha bastante paciência. Não sei se tem bastante, mas vocês têm demonstrado, vocês voltam todo domingo aqui. Então que Deus tenha misericórdia de você, né? Mas vamos aprender da palavra de Deus. Esse assunto é fundamental para que entendamos outras coisas, porque nós às vezes somos enganados e somos arrastados por doutrinas falsas, porque não conhecemos as doutrinas bíblicas, não conhecemos os ensinos bíblicos. É folclórico achar que o homem pecou quando ele fez sexo com a mulher. E que a mulher pecou quando fez sexo com o homem. Vão lembrar que um pecou antes do outro, então eles não pecaram juntos. A mulher pecou e depois ela deu para o marido do fruto e o marido pecou. Então foi separado esse pecado. Se fosse sexo seria junto. Eles pecaram ao mesmo tempo. Normalmente simboliza-se o pecado original como o pecado, como a maçã mordida, né? Que é o pecado do sexo ilícito. Mas na verdade o sexo não era ilícito para eles, o sexo era uma bênção de Deus para eles. Porque quando Deus os cria, Deus os abençoa. Deus os abençoa e diz: crescei, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a, sujeitai-a. Como que eu vou crescer, multiplicar e frutificar sem sexo? Então,
o sexo, na verdade, foi uma bênção de Deus para o homem e sua mulher. Ele não foi motivo para o pecado original. Ele não faz parte do pecado original. Mas normalmente os filmes, Hollywood gosta muito disso, né? O ímpio gosta muito disso, de colocar o sexo como uma coisa assim, uma coisa que não se pode fazer, uma coisa que é proibida, então ela é sedutora, né? Então a gente fica sempre com essa imagem de que o sexo é algo mais importante do que realmente ele é. Quando na verdade o sexo tem o seu devido valor e tem o seu devido lugar. E com certeza não foi o pecado original. Então, quero começar dizendo que o pecado original, do qual vamos falar hoje, é na verdade o pecado que Adão cometeu e fez com que ele e sua mulher fossem expulsos da presença de Deus. Porque você pode ver que a palavra de maldição contra a humanidade está na declaração que Deus faz para o homem. Não está na declaração que Deus faz para a mulher. Para a mulher foi de dor, você terá dores, você sofrerá por causa disso. Mas para o homem ele diz, visto que você deu ouvidos à sua mulher, quer dizer, você podia não ter dado ouvidos a ela. O problema foi que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore que eu ordenei a você que não comesse. Verso 17. Maldita é a terra por sua causa. Então o pecado de Adão é o pecado original. E a Bíblia nos ensina que foi esse pecado que trouxe condenação sobre toda a humanidade. Então não é o pecado que você comete hoje que te condena ao inferno. É o pecado de Adão. Então não é o que fazemos de errado que nos condena ao inferno. Eu queria que você não fechasse o seu filtro, você que é espiritual demais, né? Espiritual até não ser espiritual, tão orgulhoso da sua espiritualidade, continue ouvindo. E você que ainda não entendeu isso, entenda. Não é o pecado que nós cometemos que nos condena ao inferno. Na verdade, os pecados que cometemos, eles só são reflexos do pecado original. Os pecados que cometemos são os pecados dos condenados. Eu me expliquei bem? Você me entendeu? O pecado que eu cometo não me condena, mas é o pecado que eu cometo porque já estou condenado. Ok? Vocês vão entender. Abra lá, segura a tua Bíblia e você vai folhear bastante ela. Abra lá em Romanos 5,12. Romanos 5,12. Olha o que diz lá. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem. O pecado entrou no mundo através de quantos homens? Através de quantos irmãos? Um homem. E pelo pecado entrou o que mais? A morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Quando esse homem peca, o que acontece? Ele é expulso da presença de Deus. Então ele fica separado de Deus. Deus coloca uma espada flamejante, impedindo o retorno dele para o jardim, para que ele não tivesse acesso à árvore da vida. Por que Deus não queria que ele tivesse acesso à árvore da vida? Porque já bastava ele estar separado de Deus. Agora você imagina se ele fosse imortal. Se ele vivesse eternamente pecador, não tivesse mais como ser salvo. Então Deus impede que isso aconteça. Deus não pôde impedir parte do processo, porque tratava-se de uma escolha do homem, mas Deus pôde impedir a parte que tratava-se da escolha de Deus.
Deus podia deixar ele voltar e comer da árvore da vida, como Deus podia impedir, Deus impediu. Isso nós acabamos de ler. Se você prestou atenção, você percebeu isso. Aí o homem está aqui fora, fora do Éden. Ele está separado de Deus, portanto está morto. A palavra morte quer dizer separação. A palavra separação quer dizer morte. O homem existe lá fora do Éden? Existe. Ele existe lá fora. Mas ele está separado de Deus, ele está morto. Morto fisicamente? Não. Ele está morto espiritualmente. Ele está separado de Deus. Ele não está separado da esposa dele, com quem ele vai ter filhos ainda. Só que porque ele está aqui fora, ele vai gerar filhos, netos, bisnetos, tataranetos, pentanetos, hexanetos, heptanetos, octanetos. Ele vai gerando, até que chegou em nós. Então essa multidão de gente que nasce daqui para lá, nasce toda separada de Deus. Então o filho não está separado de Deus por causa do pecado que ele cometeu. Ele está separado por causa do pecado que Adão cometeu, o primeiro homem. E o bisneto, o tataraneto, ele vai estar separado de Deus, fora do jardim, fora da presença de Deus, não por causa do que ele está cometendo aqui, mas por causa daquele pecado que foi cometido lá dentro. É importante a gente entender isso, porque a gente acha que a pessoa vai para o inferno porque ela adulterou, porque ela é homossexual, porque ela usou drogas, porque ela mente, porque ela engana, porque ele é um pastor mentiroso, porque ele é um líder de igreja que faz as coisas erradas. Não, isso tudo a pessoa comete porque ela já está condenada. Ela pode ser pastora e não está salva. Ela pode ainda não ter sido liberta daquele pecado original. Porque o mentiroso é filho do diabo. O diabo é o pai da mentira. E se o pastor sobe ao púlpito para mentir, ele ainda não conhece Deus. Porque senão ele não faria isso. Ele não brincaria com Deus. Então é importante que a gente entenda que esses pecados que a humanidade comete, que eu e você já cometemos, não são os pecados que nos condenam ao inferno, à morte eterna, à separação eterna de Deus. Morte eterna, separação eterna. Não são eles. É o pecado de Adão. Nós já nascemos em pecado. Olha só o capítulo 6, aí em Romanos mesmo, capítulo 6, verso de número 23, a primeira parte dele. Romanos 6, 23. Diz assim a palavra: pois o salário do pecado é a morte, é igual separação. Morte e separação são a mesma coisa. Então o salário do pecado é a separação. O resultado do pecado foi o que? A separação. Até aí tudo bem? Portanto, quando o homem pecou, ele ficou separado de Deus, isto é, morreu. E assim cumpriu-se a palavra de Deus, que disse que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Lá em Gênesis 2,17, Deus falou isso para ele. O problema foi que, por causa desse pecado, a morte, a separação se espalhou para toda a humanidade. Por isso já nascemos separados de Deus. Essas crianças que estão no colo, inclusive meu netinho, nasceu separado de Deus. Precisa se converter. A gente pensa que criança é anjinho. Não é anjinho não, criança é filho de homem. E filho de homem é filho de Adão. E filho de Adão é gente separada. É gente morta. Por isso que Jesus fala umas coisas lá que a gente às vezes não entende. Quando ele diz para aquele discípulo que ele chama, vem e segue-me, o discípulo falou assim, deixa eu enterrar meu pai. Ele falou assim, deixe os mortos enterrarem os mortos.
Do que Jesus estava falando? Jesus estava falando para aquele discípulo: deixe aquele que foi separado de Deus enterrar aqueles que foram separados dos homens. Isto é, os mortos espiritualmente vão enterrar os seus mortos, e você vem e segue-me. Jesus chama de morto aquele que não tem aquele que ainda não tem a vida eterna, aquele que não nasceu de novo. Olha só Romanos 5,12. De novo: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte, que é a separação, veio a todos os homens, porque todos pecaram. Agora veja Salmos 51,5. Falei que você vai mexer bastante na Bíblia. Fica com sua Bíblia aberta. Salmo 51,5. O salmista diz: sei que nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E o salário do pecado é a morte. Morte é igual separação. Então eu já fui concebido separado. Eu já fui gerado separado de Deus. Agora volta lá para Romanos. Romanos capítulo 3. 3 verso 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão expulsos da glória, da presença gloriosa de Deus. Quantos, irmãos? Todos. E quando a gente já nasce em pecado. Na verdade, a gente é concebido em pecado. Não pelo pecado, mas em pecado. Não é o sexo que seu pai e sua mãe fez que foi pecado, mas o pecado de Adão já estava fazendo você ficar separado de Deus, quando a sua mãe concebeu você. Aí aos abortistas, que pensam que a criança só passa a existir depois de mais de 2 semanas de vida, aqui está falando que na concepção, ele já foi gerado em pecado, já foi concebido em pecado. Desde a concepção, ele já existia e ele já estava separado de Deus. A questão da criança, eu não quero discutir aqui a questão da criança diante de Deus, mas se morre um bebezinho, não sabe de nada, vai para o inferno. Jesus diz na Bíblia claramente: dos pequenos é o reino de Deus. Então a criança, ela vai para o céu, mesmo sendo filha de um pecador, mesmo tendo a herança do pecado. Agora, até onde isso vai, eu não sei. Até ter consciência. Quando uma criança passa a ter consciência do pecado, eu não sei. Por isso é importante que os pais evangelizem seus filhos. Desde quando eles começam a falar, a gente já começa a ensinar filho a falar inglês, a gente começa a ensinar filho palavras para os filhos, mas a gente às vezes não ensina a criança que ela deve convidar Jesus para entrar no coração dela. Sabe por que nós temos culto para as crianças e para os adolescentes? Para que eles entreguem a vida para Jesus. Porque a gente não sabe quem deles já tem consciência, quem não tem. Portanto, vamos fazer de tudo para com todos, para que de alguma forma a gente possa salvar alguém. Agora, você que é adulto, você já tem concepção plena das ideias, você já entende completamente, e você é indesculpável. Mas nós temos que lembrar que é desde que nascemos.
Ninguém nasce anjinho e depois vira capetinha. A gente nasce ser humano, e ser humano nasce separado de Deus. Portanto, não é o que fazemos de mal, não são os pecados que cometemos que nos condenam à morte eterna, mas o que somos. Isso aqui é muito importante, não é o que você faz que te condena, mas é quem você é. Esse é o problema. Se fosse o que a gente faz, bastava não fazer. Não é? Mas não é, o problema não é esse, o problema é quem somos, não é o que fazemos. Então não adianta eu fazer tudo certinho, o problema é que eu fiquei separado. Não tem como eu voltar lá, na presença de Deus, esse é o problema. O problema não é o que eu faço no meio da lama, que eu fui colocado pelo meu ancestral primeiro Adão. É que eu sou da lama. Eu sou daqui, do lixo, da lama. E eu posso, sei lá, fazer qualquer coisa ali dentro para tentar não parecer que eu sou dali, mas é o que eu sou que é o problema. É como um vírus, irmãos, que passa pelo sangue, é como um gene defeituoso que passa de pai para filho, uma doença genética. É como isso, não tem culpa no outro, simplesmente tem a condição do outro. É terrível, não é? Tem pessoas que estão lá fora agora, como nós que estamos aqui dentro, que estão procurando fazer as coisas certas, mas não adianta. O problema não é o que fazemos, nem o que deixamos de fazer, o problema é quem somos. E aí eu volto a insistir naquela velha ilustração. Pega duas criancinhas pequenininhas, 4, 5 meses de vida, eles não sabem falar, não sabem nem gatinhar. Você bota os dois sentadinhos, um de frente com o outro, e bota os brinquedos de um deles só no meio, que ele reconheça que é dele, e o outro queira brincar com o que é do outro, você vai ver o pau comer. Eles se pegam, porque é meu, é o egoísmo, já está dentro deles, essa maldade já está dentro deles. Ninguém ensinou eles a arranhar ninguém, ninguém ensinou eles a dar tapa em ninguém, ninguém ensinou eles a morder ninguém, mas eles mordem, eles unham, eles apertam, eles beliscam, e eles nem sabem falar. Se não tem dente, ainda não machuca, mas você pode ver que eles lutam. Você já viu isso ou não? Só eu que vi isso? Quantos aqui já viram isso? Levanta a mão. Quem não viu, observe. Quem não viu, observe. É terrível, está dentro do homem isso. Mas o pecado original, então nós já entendemos, ele é o pecado cometido por Adão, ele se espalhou pela raça humana, pela espécie humana, e nós já nascemos em pecado, não pelo que fazemos, mas pelo que somos. Nascemos separados de Deus, porque com o pecado a morte entrou, porque o salário do pecado é a morte. Então a separação veio sobre os homens por causa do pecado. Agora, qual foi esse pecado? E quais as consequências dele? O que motivou o homem a pecar? E a gente entendendo isso, nós vamos entender muita coisa da nossa própria vida até hoje. E mesmo sendo crentes, a gente vai entender o porquê que temos grandes problemas, o porquê que a igreja cristã passa por grandes lutas. Por causa das mesmas coisas, porque isso ainda está na natureza. Mesmo você sendo convertido a Cristo, o que nasceu de novo foi o teu espírito. Mas a tua mente é velha, o teu corpo é velho, ainda tem a velha natureza dentro de você. Por isso que o apóstolo diz que a carne luta contra o espírito contra a carne, para que a gente não faça o que a gente quer. A gente está sempre no meio dessa luta, do Espírito Santo e da nossa carne. Qual foi esse pecado?
já falamos que não foi o sexo. Então qual foi? Se nós observarmos bem, a gente já entendeu qual foi o pecado. Verso 17 a 19 de Gênesis 3. Rapaz, é difícil folhear essas Bíblias novas, né? Primeiro que a página é ruim de folhear. Depois que eles colocam tanta introdução que você não acha o começo da Bíblia nunca. E por fim está acontecendo uma coisa com as Bíblias que a Sara falou, e é verdade. Cada dia mais eles estão adaptando, ou eles estão facilitando a leitura e está perdendo a essência daquilo que o texto quer dizer. Essas Bíblias novas nós precisamos começar a tomar cuidado com elas, porque elas estão começando a não falar aquilo que o texto diz. Eu já peguei, mesmo nessa leitura aqui, tem algumas coisas que quem tem a mesma tradução que eu já viu que eu li diferente. Por quê? Porque não é igual ao que está aqui. É igual ao que tinha antes, que eu conheço bem. Porque aqui já vai ficando meio diluído, não está muito parecido com o original. Cuidado com as Bíblias que vocês compram, viu? Muito bem. O pecado original está aí, verso 17 a 19, o que Deus fala para o homem? Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Qual foi o pecado do homem? Qual que foi, amados? Desobediência. Deus mandou e o homem descumpriu. Qual é o pecado original? Qual é o pecado original? Falem o nome dele. Falem, irmãos, mais alto. Eu quero ouvir mais alto, irmãos. Eu quero que todos falem. Qual foi o pecado original? Fala 3 vezes. Desobediência, desobediência, desobediência. Quando você é desobediente, você está fazendo nada mais, nada menos do que o teu pai Adão fez. Você está fazendo aquilo que Deus odeia. Quando você desobedece teu pai e tua mãe, quando você desobedece teu pastor, quando você desobedece as leis, quando você desobedece o guarda de trânsito, quando você é desobediente ao teu marido, quando você é desobediente ao teu Deus, você está fazendo exatamente o que condenou a humanidade. Por isso que a igreja vive cheia de problemas, porque tem um monte de gente que quer fazer do jeito deles. Eles acham assim, o líder está lá, mas quem manda no meu nariz sou eu. Foi exatamente isso que Adão fez. Você vê que tem historinha lá, a historinha do Gepeto. Conhece a historinha do Gepeto? Quantos conhecem a historinha do Gepeto? Talvez se você não entendeu quem é o Gepeto, Gepeto foi aquele que esculpiu o Pinóquio, não é? Qual era o pecado do Pinóquio? Fazia o nariz crescer. Qual que era? Mentira. E a gente mente por quê? Qual foi a primeira coisa que o homem fez quando Deus apareceu? Foi se esconder. Foi tentar enganar Deus. Foi mentir para Deus. E por quê? Por causa da desobediência. A gente mente porque a gente quer fazer o que a gente quer e não o que deve ser feito. É por isso que a gente mente. A gente quer esconder as coisas erradas que a gente fez, as coisas das quais a gente se envergonha. Ou a gente quer conquistar aquilo que não é nosso. A mentira sempre é um subterfúgio da maldade. Em Gênesis 2, 16 e 17, vai falar exatamente sobre isto. Que Deus deu uma ordem para ele. Não coma dela porque você vai morrer. Certamente você vai morrer. Aqui está uma coisa terrível. O diabo falou
para o homem e para a mulher, lá no capítulo 3. Porque a mulher disse: se a gente comer, a gente vai morrer. O que o diabo disse? Certamente não morrerás. O diabo mentiu? Não. Ele falou meia verdade. Ele não falou para eles que ele falou: vocês não vão morrer, mas só um pouquinho. Só de um lado, só num aspecto vocês vão morrer, no outro não. O homem não morreu fisicamente, para si, mas ele morreu física, mental e espiritualmente para Deus. Ele ficou totalmente separado de Deus, mas ele saiu andando com as próprias pernas do paraíso. Ele saiu com as próprias pernas. Então o diabo faz esse jogo sujo. Ele conta meias verdades. Ele conta coisas para nós que escondem, que maqueiam a realidade dos fatos. Ele mente. É isso que ele fez. Então, amados, a desobediência fez com que a gente ficasse separado de Deus, e agora nós carregamos na nossa natureza a desobediência. Por isso que é difícil ser crente, porque ser crente é sinônimo de ser obediente, porque os desobedientes não herdarão o reino dos céus, porque a desobediência para Deus é como o pecado de feitiçaria, como está lá em 1 Samuel. A obstinação como pecado de idolatria, como está lá em 1 Samuel 15, se não me engano, 13, 15, alguma coisa assim. Então o pecado, em primeiro lugar, o pecado foi a desobediência. Em segundo lugar, por que o homem desobedeceu? Aqui vem outra coisa importante para nós, hoje. Por que o homem desobedeceu? Por que Adão desobedeceu? Por que Eva desobedeceu? Verso 5 e verso 6. No 4, a serpente diz: certamente não morrerão. No 5, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha a conversa do diabo. O diabo falou: vocês serão como Deus. Vocês serão maiores do que são. Vai ficar tudo bem, vocês são bons. E vocês serão melhores, porque vocês serão como Deus. Conhecedores do bem e do mal. Nada mais do que isso. E nem de todo bem e nem de todo mal. Mas vocês, como Deus, conhecerão o bem e o mal. E aí a mulher olhou para a árvore, porque a mulher tinha essa aversão à árvore: não posso nem tocar. Agora a mulher olha para a árvore. Verso 6 ela diz: quando a mulher viu que a árvore, porque ela não tinha visto ainda isso, ela não tinha prestado atenção nisso, ela não tinha maquinado isso na sua mente. Quando ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter conhecimento, tomou do fruto, comeu-o e deu ao seu marido bananão, que comeu também. Ele não precisou nem ser convencido, ele só pegou o fruto e vape na boca. Qual foi o problema? Qual foi o motivo? A cobiça. Seremos como Deus. Por que o diabo tentou o homem com essa tentação? Por que ele usou essa tentação? Porque foi com o que ele caiu, foi o que seduziu o coração dele. Ele também quis colocar o trono dele acima do trono de Deus. Ele quis ser Deus de Deus. E foi isso que derrubou ele. Isso aparece de forma simbólica em Ezequiel 28:2. Eu não vou ler agora, depois você pode ler em casa. E peço a você que você leia o estudo,
que você leia o estudo que te é passado pelo WhatsApp lá para a corda, leia o estudo, assista de novo o vídeo, é muito importante. Irmãos, olha que tremendo isso que está aqui. Olha que tremendo isso. O homem foi condenado pela cobiça. Quem cobiçou? Quem cobiçou, irmãos? Quem cobiçou, irmãos? Hã? Ô, irmãos, vocês estão aí? Vamos lá, irmãos. Quem foi que cobiçou? Quem que ouviu? Vocês serão como deuses, como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quem foi que olhou para a árvore e viu que a árvore era desejável, que a árvore era sedutora, que a árvore era uma árvore que daria entendimento, conhecimento? Quem que foi que sentiu que foi seduzido? Foi a mulher. Agora, Deus criou a mulher para quê? Aqui eu quero abrir um parentesão. Mulheres, escutem, antes de ficarem com raiva de mim. Para que Deus criou a mulher? Porque a mulher não tinha sido criada, Deus criou o homem. Para que Deus criou a mulher? Sabe por quê? Porque Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Aí você olha para o capítulo 2, olha aí para o capítulo 2, olha para a sua Bíblia, para não dizer que sou eu que estou inventando coisa. E aí diz, verso 18, então o Senhor declarou, não é bom que o homem seja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Numa outra tradução traz, far-lhe-ei uma adjutora idônea. Essa correspondência aqui ficou meio estranho. O que é uma ajuda idônea? Quer dizer, uma ajuda que realmente seja efetiva. Esses mesmos termos Davi vai usar naquele salmo que ele diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Essa palavra socorro é a mesma palavra que Deus usa quando ele fala que vai criar a mulher. Eu farei para o homem um socorro. Eu farei para o homem uma ajuda. É a mesma palavra para fortaleza, para muralha. Eu farei em volta do homem uma muralha. Na verdade, de alguma forma, nós homens somos o sexo frágil. É verdade isso, e eu queria sua atenção, meu parênteses enorme aqui, é para que você, mulher, preste atenção nisso. O homem, ele foi criado forte, o homem tem braços fortes, o homem tem no seu DNA e no seu conjunto hormonal, ele tem tudo o que proporciona para ele ser mais forte, para ser guerreiro, para ser decidido, para lutar, para ter confrontos físicos, para carregar peso, para ser bruto. Homem fede, irmãos. Quero perguntar para os homens, é verdade ou não é verdade que o homem fede? Que homem acha o homem cheiroso aí? Levanta a mão. Não, irmão, não dá. Cheiro de homem é uma coisa que cheira encrenca. Homem cheira encrenca, irmãos. É verdade ou não é? A gente até quando criança tinha aquelas brincadeiras. Se você me ver abraçado com outro homem, pode separar que é briga. Porque o homem cheira testosterona. É um negócio que invoca o outro homem. A gente está tão domesticado que a gente não percebe mais isso. A gente já não é mais dirigido pelo olfato. Mas o homem é um bicho peludo, o homem é um bicho esquisito, não é? Sobrancelha grossa, cabelo grosso, os pelos do corpo são grossos, pele grossa. Mulher não, é tudo delicadinha, cabelo mais fininho, mais delicado, semblante mais delicado, textura de pele mais delicada, né?
curvas, mais delicadas, elas são cheirosas. É verdade ou não é, varão? Ih, rapaz! Vocês estão comendo muita soja, viu, gente? Oi? Ô marada, é verdade ou não é? Mulherada é cheirosa, não é? Mulherada é cheirosa. É, rapaz, eu gosto tanto de mulher, gente, que eu não sou padre. Essa é a primeira coisa. Depois, eu gosto tanto de mulher que eu casei com uma para viver sempre com uma mulher. Vai que, né, pare uma dúvida. Não, já fico com uma para sempre. Coisa mais deliciosa que tem, desde do lado da minha mulher. O meu travesseiro, irmãos, se vocês olharem a minha cama é amarela do meu lado. Meu travesseiro é amarelo. Dá um trabalho para ela tirar esse amarelado da fronha. O dela não, o dela é cheiroso. Ela transpira naquele travesseiro, é cheiroso. O meu, se deixar, vai ficando azedo. É só o meu ou os seus também? As mulheres podem falar isso. É só comigo que acontece isso ou com seus maridos também? A gente é diferente. A gente é diferente. Nós não somos iguais. Agora, se você acordar, do lado do seu marido está cheirando flores, tem algum glitter lá no travesseiro do seu marido, tem sei lá o que, como que chama? Purpurina. Pega o pau de macarrão, dá nele. Aí, irmãos, olha, então eu tô aqui enrolando demais. A mulher foi criada como uma fortaleza. O homem fica com gripe, o homem fica, né? Fica acabado. A mulher fica com gripe, está lá escorrendo o nariz, ela está lá com um lencinho e tal, e está empurrando o carrinho, está dando de mamar para a criança, está mexendo na panela, ela faz 3, 4 serviços. O que o diabo fez com a nossa sociedade? O diabo teve uma grande sacada. A mulher não foi criada para ter força, capacidades múltiplas. Pois eu vou colocar na cabeça dela que ela é igual ao homem. Não é. Eu vou colocar na cabeça dela que ela tem que disputar o mercado de trabalho. Eu vou botar na cabeça dela que ela não tem que gerar filhos, e se gerar ela tem que entregar para outra criar. Porque assim eu mantenho todos eles lá longe de Deus. Porque as crianças vão ser criadas por quem não as ama. Os filhos vão ser criados por quem não se interessam por eles. E as mães estarão tão ocupadas, que quando elas chegarem em casa, elas não terão força nem para amarem os seus esposos e nem para amarem os seus filhos. Elas quererão saber de descanso, porque eu as esgotei. E assim a mulher tem dupla, tripla jornada de trabalho, ganha menos, às vezes ganha mal, tem que estudar mais para ter a mesma colocação de um homem que às vezes não estudou, às vezes vai ser empregada de um homem que não estudou. Mas tudo isso por quê? Porque isso é uma estratégia do mundo, porque o mundo está envolvido num curso. Deus criou as coisas de forma ordenada. Ah, pastor, o senhor não acha que a mulher tem os mesmos direitos de um homem? Não acho, não. Eu tenho certeza que as mulheres têm os mesmos direitos do homem. Que as mulheres não são seres humanos de segunda categoria. As mulheres têm os mesmos direitos, mas elas não têm as mesmas características e o mesmo DNA. Por isso, Deus não ordenou as coisas com as mulheres fazendo as mesmas tarefas. As mulheres têm papéis definidos pela palavra, assim como o homem também tem. Irmão, é um desastre o homem cuidando de criança. É um perigo. Você pode ver, mulher cuida de criança, coloca a criança, né, dá segurança para a criança. O homem pega a criança e joga para cima, né? Já quer arrastar a criança. É tudo assim. Tudo fora do tempo.
A mãe coloca a criança no balanço, ela balança devagarzinho. O homem já quer ver a criança voar, né? De vez em quando racha a cabeça. Por isso Deus ordenou, Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. E o apóstolo Paulo, nisso ele é muito sério, ele diz: por isso não permito que a mulher exerça autoridade na igreja. Por isso na IEM não tem pastora, porque é proibido pela palavra. Eu sei que muitas pessoas não gostam do que estão ouvindo, mas é o que a Bíblia diz. Ah, mas isso é o entendimento de alguns. Não, isso é o que a Bíblia diz. Mulher não é cabeça de homem. Por isso mulher pode pregar, mulher pode socorrer, mas ela não pode exercer autoridade sobre um outro homem, sobre um homem. Porque esse homem é cabeça de mulher. Ele não é, ela não pode ser cabeça de um homem. Imagine um mundo onde as mulheres pudessem ficar tranquilas, criar seus filhos tranquilas, que não disputassem o mercado de trabalho com o homem, mas que o homem tivesse no mercado de trabalho e todos os homens tivessem trabalho e todos os homens ganhassem bem, porque não tem tanta concorrência, porque eles não concorrem com mulheres. Imagina um mercado de trabalho assim, onde a família pudesse sair de férias, onde eles pudessem ir para a praia, comer melhor, beber melhor, vestir melhor, onde todas as famílias pudessem fazer isso. Mas como que vai fazer isso com tanta gente disputando o mercado de trabalho? Ah, pastor, então o senhor acha que a mulher não deve trabalhar? Não, eu acho que deve trabalhar sim. Infelizmente é o que temos agora. Mas se você não cuidar, seus filhos não serão criados por você, e você terá uma amargura tremenda lá na frente, porque eles não terão de você aquilo que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, porque foram outros que ensinaram para ela e não você. E quando você não faz o seu papel, você não pode cobrar que a outra pessoa faça o seu papel do jeito que você faria. E aí tem uma outra coisa ruim também. Quando as mulheres tomam a frente, o que acontece com os homens? O que acontece com os homens, irmãos? Nós vimos lá na história original, do pecado original, o que aconteceu com o homem quando a mulher tomou a frente? Porque ela poderia ter se colocado no lugar dela e falado: olha, você quer falar comigo? Primeiro fala com meu marido. Adão, está querendo falar aí com a gente aí, ó. E aí o diabo ia bater de frente com Adão e não com Eva. Mas Eva resolveu conversar com a serpente, conversar com um estranho. E o seu marido, o que ele fez enquanto ela tomou a frente? O que ele fez, irmãos? N-A-D-A, nada. E quando ela cometeu o pecado de comer da árvore que Deus proibiu, o que foi que o homem fez? Nada. E quando ela pegou o fruto e deu para ele, o que ele fez? Comeu. Comeu. O que ele fez, irmãos? Ele não assumiu a autoridade dele e nem a posição dele. Ele simplesmente se rendeu e comeu. E o que aconteceu? Nós estamos aqui hoje e vocês estão precisando ouvir sobre o que ele fez lá há tanto tempo atrás. Será que a gente vai conseguir entender isso? Hoje, depois de tanto tempo, com esse movimento feminista, dizendo que as mulheres têm que ser assim, têm que ser assado, colocando as mulheres numa posição que não é delas. E está aí a mulher sofrendo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para as mulheres, talvez eu perca algumas irmãs aqui, ou talvez algumas pessoas que se dizem irmãs. Feminismo, feminismo não é movimento para a mulher cristã. Movimento da mulher cristã é outro, chama-se cristianismo. Você entendeu?
Feminismo não é um movimento para a mulher cristã. Assim como o machismo não é um movimento, acho que nem existe esse movimento de machismo, né? Mas machismo-ismo não é para o homem cristão. Para o homem e para a mulher cristã, o movimento que temos não é um movimento, não é o reino de Deus, é o cristianismo. Se tem um ismo, é o cristianismo. Então o homem e a mulher foram seduzidos pela cobiça. Terceiro lugar e último. E o que aconteceu com isso? Cobiçaram, ela cobiçou, passou para o bananão, ele comeu também, pecou, e aí foram expulsos da presença de Deus. Isso, o que se configurou aí? Preste muita atenção nisso. O que se configurou aí? Veja no verso 17 a 19, esses versos são os versos cruciais aqui do texto. Diz assim: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu, olha, ele já começou errando, dando ouvido para a mulher, né? A mulher pregando na orelha dele, e comeu do fruto do qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. A terra ficou maldita. O homem tinha recebido a terra para cuidar e para sujeitar a terra. O que o homem fez? Ao invés de obedecer a Deus, ele obedeceu o diabo. O que acontece quando a gente obedece a alguém que não é Deus? Colossenses 1, abra sua Bíblia lá, Colossenses 1, verso 21. É só uma coisa para completar da parte passada, né, que eu já encerrei. Quando a mulher toma frente, os homens viram homens fracos. E hoje nós temos uma geração de homens fracos sendo gerada, vindo atrás. Uma geração de homens fracos. Pergunta para as meninas que ainda não arrumaram namorado, se é fácil arrumar um namorado homem com H maiúsculo. Pergunta se é fácil de achar um homem. Você vai conversar, os caras têm 22, 23, 24 anos, 25 anos, 26 anos, 30 anos, os caras ainda são meninos. Tem cara com 40 anos que é criado com a avó, ele é menino ainda. É verdade ou é mentira o que eu estou falando, irmãs? Tudo menino. Não amadurece nunca. Por quê? Porque ele está no mundo feminino. No mundo dominado por mulheres. E eles são fracos. Mas toda mulher, e toda mulher que está aqui, se for honesta consigo mesma, vai dizer sim para essa pergunta. Toda mulher gosta de líder, de homem que lidera. É verdade ou não, irmã? Quem gosta de homem banana? Mulher gosta de homem que cheira a homem, tem cheiro de homem, textura de homem, olhar de homem, posição de líder. Homem que tem convicções no seu coração, é forte interiormente, que ela pode botar a cabeça no peito e saber que ela está botando a cabeça no peito de um valente e não de um mequetrefe. É verdade ou não é o que eu estou falando? É verdade. Seja banana para você ver só, se a sua mulher não vai acabar desgostando de você. Não estou falando de brutalidade, não estou falando de violência, eu estou falando de ser homem na acepção da palavra, másculo, líder, que protege, que cuida, que supre, que sabe a direção de guiar a sua família, que não tem medo do futuro. A mulher olha para ele e fala assim: esse camarada eu posso confiar nele. Ela tem vontade até de pôr a mão nele, chegar perto dele. Quando ele põe a mão nela, ela fala: rapaz, esse cara é másculo mesmo. Ele não é que nem aqueles almofadinhas que fica lá na academia, lá, que parece Bob Esponja, né? Parece uma esponja, todo cheio, mas a hora que você olha para o cara, ele não tem nada. Não que todo mundo que faz academia seja assim, mas
Tem uns caras lá que só são malhados, são fortinhos, bombadinhos, mas a hora que você vai conversar não tem nada lá dentro. Assim como aquelas mulheres que ficam lá só, né? Pro espelho. Você vai olhar. Só Jesus na cláusula do cara. Pula essa parte. Fechou o parênteses. Pronto, acabou. vamos para outra parte agora. O que aconteceu quando o homem desobedeceu a Deus? Veja Colossenses capítulo 1, verso 21. Diz a palavra: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do procedimento, do mau procedimento de vocês. O homem se tornou inimigo de Deus. Criou-se uma inimizade. Romanos 6,16. Esse texto é tremendo, marca ele aí, viu? Não sabem vocês que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como servos, vocês se tornam escravos daquele a quem vocês escolheram obedecer? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Quando o homem obedeceu o diabo por causa do pecado, ele se tornou escravo do pecado e da morte. Escravidão. Aí, irmãos, algo tremendo. O homem se tornou escravo. Escravo tem direito? Escravo tem direito ou não? Não, escravo não tem direito. No sistema escravocrata, o escravo não tem direito. O escravo tem posses? Não, ele não tem posses, ele não tem herança. Mas o homem tinha uma herança. Deus deu para ele a terra. O que aconteceu com a terra? Ela se tornou maldita. Por que aquela terra se tornou maldita? Porque ele se tornou escravo daquele a quem ele escolheu obedecer, que foi o diabo. Quando ele se tornou escravo, quem se tornou o dono da terra? O diabo. E o diabo dá alguma coisa para alguém? Não. O diabo é maldito, por isso que a terra ficou maldita. E isso é tão verdade, tão realidade, que quando Jesus vai ser tentado pelo diabo lá no deserto, o diabo vem com essa conversa para cima dele. Olha lá em Lucas. Lucas capítulo de número 4. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Lucas 4. Diz assim, o diabo falando com Jesus. Melhor, Lucas 4, 5. Diz assim: o diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe num instante de tempo todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei, preste atenção nas palavras do diabo, eu te darei toda a autoridade sobre eles. Eles o quê? Os reinos do mundo. Eu te darei toda a autoridade sobre eles. E toda a sua glória. A glória do mundo também eu darei para você, ou o esplendor do mundo, como está em outra tradução. Por que eu posso te dar? Porque me foram o mundo, os reinos do mundo e a glória do mundo foi dada para Satanás, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Porque me foram dados, e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. O problema, irmãos, é que quando o homem entrega
Quando o homem se rende ao diabo, ele entrega tudo. E aí então a gente entende a palavra de Deus para a serpente: você vai se alimentar do pó. E a palavra para o homem: você é pó, e ao pó você tornará. E quem vai se alimentar de você é a serpente. Então o diabo, nessa separação, o homem ficou separado de Deus. O diabo se alimenta de quem? Do próprio homem. O diabo se alimenta do homem. Mas aí, diz a palavra de Deus, eu quero encerrar com isto. Aí a palavra diz uma coisa lá em Romanos 10, 9 e 10. Ela diz assim: se com a tua boca, você está aqui, eu estou aqui, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Redenção, salvação. Prestem atenção, prestem atenção. Como que Jesus salva o homem? Jesus tem que nascer aqui. Não adianta Jesus nascer lá dentro do Éden. Dentro do Éden Jesus estava. Jesus tem que vir aqui. E quando Jesus vem aqui, prestem atenção nessa figura. Jesus morre onde, irmãos? Onde que Jesus morre? Onde? Na cruz. Jesus morre numa cruz. Onde que a cruz foi enfincada? Qual o lugar da crucificação? Como chamava aquele lugar? Como chamava? Monte da Caveira, ou Gólgota, ou Calvário, caveira. A caveira simboliza o quê? Simboliza o quê? Morte. Agora presta atenção, quando Jesus morre para pagar o pecado do homem, porque o salário do pecado é a morte, alguém tinha que morrer pelo homem. Quando Jesus, o perfeito, morre pelo homem, como que ele morre? Numa cruz, em cima de uma caveira. A cruz tem o formato do quê? Vê se lembra alguma coisa para você. De uma espada. É como se Deus tivesse enfiado a espada na cabeça da morte. E a morte entrou no mundo por causa do pecado. Mas agora o pecado estava onde? O pecado de toda a humanidade. Sobre o santo, o perfeito, o imaculado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que aconteceu quando Jesus diz para o Pai: em tuas mãos entrego o meu espírito, e quando ele expira? O que aconteceu? Ele desceu aos lugares mais profundos da terra. E o que aconteceu com a terra? A terra maldita que engole os homens que morrem. O que aconteceu com a terra? A terra tremeu. O que aconteceu com o céu? O céu escureceu. O que aconteceram com homens mortos naquele dia? Eles ressuscitaram. Saíram dos seus sepulcros, porque a vida entrou na morte. E Jesus desceu e tomou as chaves do inferno, venceu a morte, levou cativo o cativeiro, subiu aos céus, deu dons aos homens. Obra completa. O que eu tenho que fazer então? Jesus vence a morte onde? Numa cruz. Você quer ser salvo? Você tem que subir na cruz. É o único lugar no mundo onde você pode ser salvo, é a cruz. Você tem que subir na cruz. Você tem que morrer para o mundo. Você tem que subir com Cristo na cruz e morrer para o mundo assim como ele morreu. Você também tem que morrer. Tem que morrer para os prazeres desse lixo onde nós fomos colocados. Quando você também sobe para a cruz. E como é que a gente sobe na cruz? Crucificando com Cristo a nossa carne, aquilo que restou daquilo que foi expulso. Quando a gente crucifica a carne com Cristo, a gente ressuscita com Cristo e é colocado assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso tudo é espiritual. Isso tudo acontece num ambiente espiritual. A gente vence o pecado quando a gente sobe na cruz. A cruz é o único lugar alto,
capaz de tirar você da terra maldita é a espada de Deus enfiada na cabeça da morte. Quando você sobe à cruz, quando você aceita o sacrifício, quando você aceita o pagamento, quando você se rende e reconhece: eu não posso nada, eu sou filho de Adão, mas agora, Romanos 10, 9 e 10, eu confesso com a minha boca, que agora eu tenho um outro Senhor. O meu Senhor não é mais o diabo, mas o meu Senhor é Cristo Jesus. Quando você confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o teu Senhor, porque você crê que Ele ressuscitou dos mortos e Ele está vivo, quer dizer, Ele fez a obra completa, você é salvo, você é tirado do lamaçal, você é tirado da imundícia, você é tirado da morte, você é tirado das trevas, você é transportado do império das trevas. Preste atenção nesses termos que a Bíblia diz: você é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho amado de Deus. Jesus é, preste atenção nisso, Jesus é rei. O diabo é imperador. Qual a diferença do reino e do império? Você sabe qual a diferença? Os dois são reis? Não. O imperador é um imperador e o rei é rei. O que faz de um rei um imperador? Quando ele começa a tomar reinos que não são dele. Império envolve invasão, domínio sobre outros. O diabo é um imperador do império das trevas. Por quê? Porque ele tomou súditos de Deus, ele tomou o território do reino de Deus, ele tomou a terra de Deus que tinha sido dada para o homem. É uma invasão. A terra foi invadida pelo diabo. A terra não foi criada para o diabo, a terra foi criada para nós. Mas nós, no nosso ancestral mais antigo, resolvemos obedecer ao diabo e desobedecer a Deus. E quando fizemos isto, nós entregamos tudo para o diabo. Ele conseguiu nos vencer através de uma invasão naquilo que era propriedade de Deus e estava debaixo da nossa guarda, do nosso cuidado. Quando o diabo faz isso, ele cria o império das trevas. E Deus agora, você quer subir na cruz? Você quer morrer para isso? Você quer viver para mim? Você confia de que aquilo que eu fiz por você é suficiente? Você se rende? Então Deus te transporta do império das trevas para o reino do Filho amado de Deus. Você que é crente, você que é servo, serva de Deus, você agora faz parte do rei e do reino do rei amado, do Filho amado de Deus. Nós não somos mais da imundícia, nós não somos mais da desobediência, nós não somos mais do quem pode mais chora menos, nós não somos mais da violência, nós não somos mais das quebras de aliança. Agora nós somos da misericórdia, do amor, da compaixão. Nós somos da vitória do amor sobre o ódio, da vitória da graça sobre o merecimento, da vitória da misericórdia sobre a crueldade, sobre a maldade, da compaixão sobre a fraqueza. Nós somos agora do reino do Filho amado de Deus. Para isso, você precisa declarar, precisa confessar: o meu Senhor é aquele que pagou o preço por mim. Eu abro mão de tudo por Ele. Eu também vou para a cruz. Eu sigo para a cruz e para a cruz eu vou. O seu poder manifestar, a sua obra, vou cantar. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Você tem que olhar para a cruz e tem que ir para ela, meu amado.
A gente canta tanta coisa maravilhosa e a gente nem se dá conta do que está cantando. Hoje mesmo foi cantada que a primeira canção foi: o meu orgulho me tirou do jardim, mas a tua humildade colocou o jardim dentro de mim. É lindo demais isso. Eu agora não vivo no jardim, o jardim vive em mim. Eu agora não corro mais atrás de entrar e comer da árvore da vida. Eu agora tenho a vida em mim. Porque Jesus Cristo é a vida. Hoje nós conversamos sobre o pecado original. E esse pecado ainda nos ronda. Esse pecado ainda vive em nós. Porque nós ainda temos a natureza caída. Isso só vai acabar com a vinda de Jesus. Quando Ele vai ressuscitar os mortos que dormiram nele, vai glorificar os seus corpos e vai glorificar os corpos daqueles que estão vivos e creem nele, e todos seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Neste dia, acabou. Nesse dia, o ainda não chegou ao fim, agora está concretizado. Ponto final. E foi-se a primeira ressurreição, e bem-aventurados são os que têm parte nela. Eu pergunto a você: você já subiu nessa cruz? De verdade? Eu não estou perguntando se você é evangélico, se você é membro dessa igreja, porque, irmãos, tudo isso vai passar. Então, essa igreja vai passar um dia, eu vou passar, você vai passar, talvez um dia aqui, talvez, porque essa igreja pode até alguém destruir, essa igreja que eu digo, esse prédio, alguém pode até destruir isso aqui, como tantos templos, né, prédios de igreja foram destruídas mundo afora, essa também pode ser destruída, mas daqui 100 anos, nenhum de nós, provavelmente nenhum de nós estará aqui, estarão outras pessoas aqui dentro, terá outro pastor aqui, ou isso terá se transformado numa outra coisa, ou terá sido destruído. A verdade é que nós teremos passado. O que deixamos para trás? O que deixamos para trás é o que construímos hoje. E o que construímos hoje só é permanente se construímos de dentro para fora. Tem que começar em nós. Portanto, não basta você dizer: eu sou dessa igreja, ou eu conheço o pastor Paulo, ele já pôs a mão na minha cabeça, já derramou unção sobre mim. Menos. Eu já fui batizado, a minha pergunta é: você já foi para a cruz? Você já foi crucificado com Cristo? Você já nasceu de novo? Você ressuscitou em Cristo? Queria que você fechasse os seus olhos. Os pais recebam seus filhos aí. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante. Se você quer tomar essa decisão hoje, de ir para a cruz, de ter um novo nascimento, ser uma nova criatura, não a semelhança de Adão, mas a semelhança de Cristo, entrega a tua vida para Jesus hoje. Confesse para Jesus que Ele é o teu Senhor e que você crê nele. Eu vou te ajudar, eu vou fazer uma oração e você repete ela aí no teu coração. Não precisa falar em voz alta. Diga assim: Jesus, vai dizendo aí dentro: Jesus, hoje, ouvindo a tua palavra, eu entendi que eu sou separado do Senhor, que eu estou condenado à morte, mas também entendi que o Senhor me salva de graça. E eu entendi que se eu tomar a decisão de ir até a cruz, de subir a cruz, de ser crucificado com o Senhor, de receber esse pagamento do meu pecado, através do Senhor, eu serei salvo. E eu confesso de hoje em diante que Tu és o meu Senhor, meu único e suficiente Senhor. E eu declaro que creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, que o Senhor está vivo e está aqui ouvindo a minha oração. E assim eu me entrego totalmente para o Senhor. De hoje em diante, seja o meu dono, meu rei, me transporte
do império das trevas e me coloca no reino do Filho amado, porque de hoje em diante eu te pertenço. Eu te pertenço. Eu declaro isso com os meus lábios. Eu te pertenço, Jesus. E eu faço essa oração com fé em teu nome. Amém. Continua de cabeça baixa, olho fechado. Eu gostaria de orar por você que fez esta oração hoje verdadeiramente, foi sincera. Eu gostaria de orar por você. Dê um sinal com uma das suas mãos, você que fez essa oração. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Dê um sinal com uma das suas mãos. Amém. Mais alguém? Amém. Quando Jesus foi para aquela cruz, continue de olhos fechados, cabeça baixa. Quando Jesus foi para aquela cruz, ele não foi escondido. Ele ficou nu na frente de todo mundo lá, somente, sei lá, se com um pano para esconder as suas vergonhas. Não sei se os romanos iriam deixar isso acontecer, ele ficar coberto por um pano. Mas uma coisa eu sei, ele fez na frente de todo mundo. Você que levantou a sua mão, assuma isso na frente de todo mundo. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Levante do seu lugar e venha até aqui. Eu quero orar pela sua vida. Isso mesmo. Venha mais para cá, vem mais para cá, querido. Vem mais para cá. Isso. Líderes de corda? Líderes de corda? Quem é líder deles? O Emerson não está aqui, mas tem alguém da corda deles? Alguém do setor? Pastor Wilson? Então, por favor, esteja junto. Ela é da sua corda? Não? Oi? Não precisa ser da corda. Não precisa ser. Mas os líderes de corda, que são, na corda que eles vão, venham estar junto com eles. Então fica junto com ele. Isso. A irmã de que corda? Não, nós vamos levar você para uma corda, tá? A corda não é para enforcar, a corda é para puxar. Era, né? Então, aí você tem que ir junto, né? Porque não iam lá na sua casa? Iam, então você tem que ir na casa dos outros também, né? Muito bem, muito bem. Era do setor. Quem? Porque ela às vezes tem dificuldade de locomoção, né? Tem um monte de situações que ela enfrenta, ela precisa de ajuda para isso. Vamos orar a Deus? Quem não ficar em pé, por favor? Deus querido, nós colocamos estes amados em Tua presença e pedimos, Pai, que esta decisão que está no coração deles não seja retirada, mas que eles permaneçam firmes na Tua presença e nunca mais mudem a sua decisão. Que o Senhor agora os transporte para o reino do Filho amado, e que o Senhor dê a eles agora a salvação eterna, e escreva o nome deles no livro da vida. Coloca, Senhor, o Teu Espírito no interior deles, e ressuscita o Espírito deles, para que eles vivam em novidade de vida. É isso que lhe pedimos, abençoando-os em nome de Jesus. Amém? Amém. Vocês sigam com eles. Aí você ganhou um amigo? Olha aí para trás. Né? Você ganhou um amigo, você vai com ele, tem uma reunião da moçada aí, toda semana você vai com ele, tem culto de jovens, você siga junto. Amém? E os 6, amados? Os 6 são nós, né? Nós estamos juntos, amém ou não amém? Amém? Que Deus abençoe e guarde vocês, levante o rosto sobre vocês. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Tenha um ótimo domingo e uma ótima semana em nome de Jesus. Façam os contatos, tá?
façam os contatos. Deus abençoe. Vão em paz. Dá um abraço no seu irmão aí, em nome de Jesus.